Amém. Romanos 12, capítulo 2, diz assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavras do Senhor. Posso ouvir uma salva de palmas assim para a palavra de Deus? E neste momento eu quero pedir para você, põe a mão no seu coração. Wizard, sobe um pouco o tom para mim aí, sobe o volume. E agora eu quero orar com você, põe a mão no coração. Nós vamos orar pelo que nós vamos ouvir. Nós não vamos cantar não, nós só vamos orar. Jesus, essa noite eu peço que o Senhor visite esta igreja com um avivamento. Toma, Senhor, a igreja agora. Toma, Senhor, e abra o nosso coração. Abre, Senhor, o nosso entendimento para a sua palavra. Nos faz essa noite ter fome. Nos faz essa noite ter sede da tua vontade. E o principal, Jesus, igreja, você que está aqui, você que está em casa, põe a mão no seu coração e repete comigo assim: e o principal, Senhor, força, e o principal, Senhor, revela-nos o Pai. O avivamento só acontece se a igreja quiser. O avivamento, e eu descobri uma coisa essa semana, eu estava pesquisando, Senhor, e para a igreja aqui presente, o avivamento só acontece na vida de gente salva. Avivamento não acontece na vida de ímpio. Avivamento é para quem está salvo. Então essa noite, Senhor, nós queremos o avivamento em nome de Jesus. Amém. A igreja agora aplaude o Senhor. E Cristo quer uma igreja reunida. O Senhor quer uma igreja santificada. E Jesus mandou um recado para a igreja hoje presente, que Ele não quer, Ele não precisa de admiradores. O Senhor não precisa da sua admiração. E Ele não quer contar com isso. O Senhor não quer fã. Quem precisa de fã são os cantores aí do mundão. Eles são alimentados por quê? Por fãs. Se não fosse o fã comprar o CD, o fã ir no show, o que seria desses cantores? Nada. Agora Jesus é tudo sem você. Tudo. Ele não precisa que você tenha simpatia por Ele. Ele não precisa que você o admire. Ele não precisa que você seja fã. Ele não precisa disso. E Ele falou para mim justamente o que Ele precisa. E sabe onde Ele me disse? Na palavra. E a palavra de Deus, Jesus diz exatamente o que Ele quer e o que Ele precisa. Ele não precisa de admiradores, de fãs, simpatizantes. A palavra diz que Ele precisa de ombreiros. Posso ouvir um amém aqui? Ele precisa de ombreiros. E a gente fica pensando, o que é um ombreiro? É fácil, dá um Google depois que você vai descobrir. O ombreiro significa, primeiro, o ombreiro é aquele que é modelado. O ombreiro, ele só é ombreiro se ele se deixar modelar. Deus precisa modelar. E sabe o significado real da palavra ombreiro? Pergunta, qual? Pergunta de novo, qual? Executor. O Senhor não precisa de simpatizantes. Ele não precisa de fãs. Ele não precisa de admiradores. Ele precisa de executores. Ele precisa de ombreiros, pessoas que executam. Esse foi o chamado do Senhor para toda a igreja. Jesus não precisa de defensores ocos. Ele não precisa que você o defenda no Instagram. Ele não precisa da sua defesa no Facebook. Ele não precisa. Sabe a única coisa que Ele precisa de você? Que você execute o projeto dele aqui na igreja, no mundo. A igreja está entendendo ou não? Eu até mandei uma mensagem para ele, não sei se ele está assistindo, para o Marcinho. Falei, Marcinho, você precisa assistir a pregação hoje, porque ela nasceu de uma coisa que você me disse há 15, 20 anos atrás. E foi exatamente o alicerce de toda a pregação que eu montei hoje, de uma frase que ele me disse há muitos anos atrás.
Ele nem disse para mim, ele disse para a igreja, mas eu ouvi, aquilo ficou no meu coração. Ele disse o seguinte: tudo que me incomoda eu faço. Se eu olho uma coisa, está me incomodando, por exemplo, eu passei esses dias lá em cima na Estima Filho, eu olhei, vou falar a verdade, eu olhei para aquela igreja evangélica que tem ali na Estima Filho. Vocês já viram uma igreja bem grandona que tem ali? Eu olhei para ela, estava toda clara, à noite. Aí eu olhei para São Roque, tudo escuro. Eu falei, oxe, que história é essa? Aquilo me incomodou, isso foi na terça. Sexta-feira, o que a gente estava fazendo ali? Cadê os meninos? O Carlos, cadê o Zé? Não estão aqui. O que a gente estava fazendo sexta-feira? Colocando luz na torre, porque incomodou. Me incomodou. E eu não fiquei falando, nossa, esse padre é relaxado, hein? Esse padre aí não faz nada, hein? Nossa, tá vendo que a igreja está escura? Não, fomos lá, compramos a lâmpada, não pedimos para a igreja, só pediu o padre, pode colocar? Ele falou, pode, fomos lá e fizemos. A igreja precisa de executor. Gente que executa. E se você não tiver maturidade para ouvir hoje, fala assim, esse cara está achando que ele é o quê? Eu não estou achando nada. Mas essa é a palavra do Senhor. Nós precisamos acordar e entender qual o nosso papel aqui na terra. Nós temos um papel aqui que a gente está esquecendo. Nós precisamos ser responsáveis por aquilo que nós pedimos a Deus. Semana passada eu estava num retiro de cura e libertação, estava eu, Thiago, o Carlos. E eu cheguei naquele lugar, quando a gente fala de retiro de cura, o povo já vem achando, nossa, eu vou ser curado disso, eu vou ser curado daquilo. E quando eu olhei para a igreja, eu falei, Senhor, eu sei o que a igreja está precisando ser curada. A igreja está precisando ser curada dessa parte, a igreja hoje é infantil. A igreja, a cura que nós precisamos, sabe qual deveria ser e deve ser para nós hoje? A cura da nossa irresponsabilidade. Nós precisamos ser mais responsáveis com aquilo que nós pedimos a Deus. Porque eu estou cansado de ver esse povo vir para os retiros, que o levanta-te faz. Vem, aí ajoelha aqui, pede para o Senhor, cura, Senhor, a minha família. E depois vai lá e destrói a própria família. Aí eu peguei 3 exemplos só para vocês entenderem que cura depende de quê? De responsabilidade. Bartimeu era cego, amém, igreja? Amém? Ele chegou no Senhor e perguntou o quê? E falou o que para o Senhor? Ele, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele chegou em Jesus, olha a pergunta que Jesus faz, igreja. Que queres que eu te faça? Jesus é Deus? Sim ou não? Sabe de tudo? Sabe mesmo? Por que ele pergunta então para Bartimeu o que Bartimeu queria? O cara era cego. Se ele sabe de tudo, é claro que Jesus sabia que ele queria enxergar. E por que ele pergunta? E o pessoal fala assim, porque ele queria ouvir. Não, ele não queria ouvir. Ele sempre fazia essa pergunta antes para todos. Sabe por quê? Ele queria dizer o seguinte, você está pedindo o quê? Só que você vai ter que se responsabilizar. Fala você o que você quer, eu sei o que você precisa, mas você vai abrir a boca, você vai falar e você vai se responsabilizar pelo que você está pedindo. Seu frouxo. Hoje tem uma igreja frouxa que pede as coisas para que Deus faça. Sabe por que Jesus perguntou para ele? Porque existe responsabilidade para quem enxerga. Você quer enxergar, mas você quer também a responsabilidade que tem quem enxerga. Porque quem enxerga não pode colocar o olho onde quiser. Você é cego, você não tem problema hoje de ficar olhando para a bunda das meninas, você não tem problema de ficar desejando uma mulher. Agora quem enxerga tem que lutar o tempo todo. E essa é a responsabilidade de quem enxerga. Por isso que ele pergunta, porque ele quer que a gente assuma a responsabilidade das coisas que a gente pede. Mas não, a gente está pedindo para Deus uma coisa, mas a responsabilidade a gente não quer. E é isso que está acontecendo na igreja. E o que seria um defensor oco? Está repleto na igreja hoje defensores ocos. E o que seria isso, Sidney? O defensor oco, ele diz que a família é cara para ele. Ele fala que a família tradicional é muito cara para ele. Ele dá muito valor para a família tradicional. E ele posta, ele escreve, ele faz um monte de coisa online. Mas na prática, o que ele faz? Nada. Pergunta para ele se ele se envolve. A família é tão valiosa para ele, que pergunta para ele se ele já veio aqui um dia rezar por um casal. Pergunta se ele tem tempo de fazer uma visita para um casal que está separando.
Pergunta se ele se envolve no ECC aqui, pergunta se ele faz. Não, ele não faz, ele só escreve. E a família é muito cara para ele, sabe? Mas ele não faz absolutamente nada. Ele só posta, ele só escreve. Esse é um defensor oco. Ele posta que a família é algo muito caro, porém, na prática nada. E se ai de uma família que depender dele para alguma coisa, do defensor oco, está ferrada. Se tiver uma família hoje precisando desse defensor da família tradicional, na prática, para fazer uma visita, para levar uma cesta básica, para perguntar o que estão precisando, essa família está ferrada, porque o defensor oco não tem tempo para isso. Ele está lá agora pegando um monte de citação de Santo Agostinho, está lá pegando um monte de citação de Santo Ambrósio, do santo que eu não sei qual que é, e filosofia não sei da onde, para ele ficar postando o dia inteiro no Facebook, mas na prática ele não faz absolutamente nada. Outra luta do defensor oco, ele diz que ele é contra a sexualização das crianças nas escolas. O defensor oco, ele fica, sabe, indignado com os vídeos que postam lá das professoras ensinando as crianças a casar menino com menino, menino com menino, menina com menina. Toda hora o meu Facebook fica estourando, o meu WhatsApp de mensagem. E o defensor oco indignado com o que está acontecendo. Agora pergunta para ele se ele se envolve numa catequese aqui na paróquia. Pergunta para ele se ele já veio alguma vez perguntar se o padre precisa de uma catequista para poder blindar nossas crianças, para poder ensinar as crianças aqui da igreja o caminho reto. Pergunta se ele faz. Ele faz, igreja? Não, ele não tem tempo, porque ele está estudando, porque ele está pegando um monte de coisa, falando um monte de coisa, escrevendo um monte de coisa, mas na prática ele não faz. Não sou eu que estou falando, é a igreja. Então a igreja também está vendo isso, ou não? E é caro para ele, sabe? É caro para ele defender as crianças. Aqui a gente tem um Levanta-te Kids, um evento para as crianças. Hoje está tendo? E cadê o... Sabe por que não está tendo? Porque a Cauane passou mal. E eu não vi ninguém aqui que defende as crianças vindo perguntar se precisava de uma pipoca para cuidar das crianças hoje. O defensor oco não pode, ele não tem tempo. Na prática ele não tem feito absolutamente nada. Mas a internet, eu quero confessar uma coisa publicamente para a igreja. Eu preciso confessar isso. Eu sei que eu sou pregador há muito tempo, prego para vocês, mas eu olhando para tudo essa semana eu fiquei observando um monte de coisa. E eu não quero que vocês saiam daqui com aquela limitaçãozinha que semana passada foram falar: nossa, o Sidney estava bravo. Pô, é impressionante como a igreja de Cristo adora diminuir tudo que Cristo fala. Deus levanta profeta, aí a igreja vai lá e diminui e chama ele de bravo. Deus levanta uma voz, a igreja vai: nossa, hoje o sujeito estava bravo, né? Isso, porque o diabo quer que você diminua tudo. Ao invés de você falar: poxa, hoje Deus usou daquela porcaria lá em cima, daquele homem cheio para falar comigo e me advertir, e eu preciso me corrigir. Será que eu sou um defensor oco? E eu quero confessar hoje publicamente: eu sou um ignorante. Eu fiquei a semana inteira tentando gravar uma frase de Santo Agostinho e não consegui, porque eu sou burro. Eu não sei. Eu tentei. Eu estava ali agora lendo e já esqueci. Não sei, cara. Eu não sei. Sabe por quê? Porque eu acho que eu sou igual a minha avó. A minha avó não sabia ler, não. Mas a minha avó, quando falava de Deus, bicho, ela ficava todo falando, sabe? Não, não, Deus vai agir, Deus vai operar e Deus vai fazer um milagre. Essa mulher vai ser curada em nome de Jesus. Aí eu falei: vó, da onde é que você tira isso? Que certeza é essa? Como que Deus vai fazer isso que a senhora está falando? Ela sabe o que ela falava? Ela falava: eu não sei como ele faz, eu só sei que ele faz. Eu aprendi com a minha avó, mano, eu não sei como ele faz não. Mas uma coisa que eu aprendi nesses anos que eu estou aqui na igreja é que ele faz. Faz ou não faz, igreja? Eu me lembrei essa semana de um retiro que eu fiz há mais de 20 anos atrás, foi o Yeshua. E nós fizemos o retiro com gente de todos os países onde a Vila Régia tem as suas sedes. Uma delas é em Moçambique.
E eles trouxeram 3 jovens de lá para participar do retiro aqui com a gente. Eu devia ter uns 17, 18 anos de idade. E aí quando eles chegaram, né, eles também falam português, mas um português completamente diferente do nosso. E eles chegaram lá e a gente foi fazendo amizade, primeiro dia, segundo dia. Aí no terceiro dia o padre chegou e separou, pediu para comprar umas Bíblias, porque eles não tinham. Olha aqui para mim, eles não tinham Bíblia. E aí no meio do retiro o padre chegou assim, bem na hora do almoço eu acho. E o padre chegou, eu lembro que uma das meninas lá de Moçambique, devia ter a mesma idade que eu, o padre chegou e falou assim: ó, nós fizemos uma vaquinha aqui, nós compramos uma Bíblia para você. Aí entregou para ela e ela falou: não, eu não acredito, para mim é a palavra dele, para mim, agora eu vou poder ler a palavra dele. Eu vou poder. E ela ficava assim, sabe? Eu fiquei até emocionado. Eu não acredito que agora eu tenho nas minhas mãos a palavra dele é minha. Eu vou poder ler a palavra dele. Eu vou poder saber o que ele fala. E hoje eu vejo a igreja desprezando a palavra dele, deixando a palavra dele de lado para ficar ouvindo o que fulano ou ciclano ou beltrano escreve e fala na internet sobre um assunto ou outro. Não é mais a palavra dele que rege a igreja, é o que os outros estão falando lá fora. Quem tem que reger a igreja é a palavra dele. Aqui tem uma palavra de poder. O problema é que a igreja não lê mais. Durante a pandemia, no auge da pandemia, eu não sabia como é que funcionava aquele vírus. Você sabia? No começo da pandemia? Você sabia como funcionava aquele vírus? Até hoje a gente não sabe, né? Mas lá a gente sabia menos. E todo mundo se enfiou dentro de casa, não foi? Sim ou não? Todo mundo com medo danado, e ninguém podia encostar mais, e tirava sapato, tirava roupa quando saía na rua. Foi assim na sua casa ou não? E era assim, foi na minha casa também. Mas a minha esposa, a minha cunhada está ali, a minha sogra, coitada, sofreram demais. Por quê? Porque tem um cisne dentro de casa, que olhava na TV, 500 pessoas morreram. E o vírus está voando aí, ninguém sabe para onde que é. E eu inquieto dentro de casa, falei: não, mas eu não vou ficar aqui preso não, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque o espírito do executor, aquele que entendeu. Aí você pode estar pensando: esse cara está se achando, eu estou te falando uma verdade. Se for mentira, levanta alguém aqui e fala que eu sou mentiroso. Eu saí da minha casa e falei: Senhor, eu não posso ficar lá. Eu sei que tem um vírus aí que está matando um monte de gente. Só te peço uma coisa: se tiver que matar, mata eu. Não deixa pegar minha filha, não deixa pegar minha esposa, ninguém. Agora eu vou me colocar lá no tanque de guerra. E quem foi a única pessoa que pegou Covid na minha casa? Só eu. O Senhor blindou todo mundo. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu via na internet o executor louco, não, o executor não, o oco lá falando: ó, esse vírus aqui quem fez foi fulano, a culpa é do ciclano, a vacina não chega por causa do fulano. E o executor, o ombreiro, ele não tinha tempo, porque ele tinha que vir para cá. Porque quando a gente passava na rua, as pessoas dentro de casa estavam passando fome. Aí o que o executor fez? Eu chamei mais uns malucos, porque eu também sou o único maluco aqui não. Tem um monte de maluco aqui dentro dessa igreja, um monte de executor, que eu falei: gente, eu sei que vocês estão com medo, eu sei que está acontecendo uma coisa que a gente não sabe o que é, mas tem gente passando fome e é só a gente que pode fazer alguma coisa. Pegamos uns carros aí e começamos a andar por esse bairro todinho. Quem viu? Levanta a mão e fala que é mentira. Nós ficamos andando por aí pedindo alimento nas casas, porque o povo só tinha a igreja que todo mundo critica. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar uma coisa que, se for mentira, vocês podem falar. A pessoa fala assim: eu não vou no grupo de oração não, porque vocês gritam demais. Aí eu falei: engraçado, né? Na hora que o demônio opera na tua casa lá, você chama os que gritam para tirar, né? Não é verdade? Quando tem alguém precisando de alguma coisa, ou sei lá, algum encosto acontecer, vem chamar quem? Os que gritam. Vai lá chamar os que gritam, para vir aqui tirar o Satanás. E a gente foi pegar alimento. Sabe por quê? Porque sou melhor? Porque sou não, porque eu sou ombreiro. O ombreiro é o que, gente? Ele é um execu. E a gente tomou porrada. Sabe o que disseram? Eu quero ver,
tiveram coragem de postar lá no Facebook. Eu espero que esse Sidney aí, quando a filha dele estiver no hospital morrendo, ele vá para a rua irresponsável, todo mundo dentro de casa e esse aí andando pelo bairro pegando alimento. Desejaram que a minha filha ficasse entubada para me ensinar que eu tinha que ficar também dentro de casa. Sabe por quê? Porque ele é um defensor oco. Eu não. Você não pode ser. Você é o quê? É um ombreiro. É um executor. Que o meu chamado. E aí eu fui questionar nessa semana, Sidney, por que você não se manifesta nas redes sociais? Falei, por quê? Vou te falar por quê, que vocês nunca vão ver eu escrevendo essas coisas aí. Sabe por quê? Primeiro, eu fui chamado para ser um ombreiro. E um ombreiro é um executor de Jesus. Então eu quero ser uma cópia dele. Então se eu postar alguma coisa que não seja a cópia dele, eu vou me sentir muito mal. Eu só quero postar e só vou postar uma coisa que eu tenho certeza que eu estou falando exatamente o que ele falaria. Senão eu não escrevo. Esse é o meu filtro. De repente, se você usasse esse filtro, ficaria melhor para você. Você é uma cópia de Jesus? Mas Sidney, e os ataques contra os princípios da igreja? Mas Sidney, e os ataques contra o magistério da igreja? Ô igreja, acorda! Vai ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia está cheia de exemplos. A igreja sempre foi perseguida. A igreja sempre foi apontada. Nós não somos os primeiros. Acorda, igreja. Deixa de ser frouxa. Agora é a nossa vez. Nós sempre fomos perseguidos. A igreja sempre foi perseguida por governantes. Sempre tiveram reis, sempre tiveram homens e mulheres de poder que atacavam a santa igreja, que atacavam o povo eleito do Senhor. Mas tinha um segredo. Pergunta qual que é o segredo. Pergunta qual era o segredo. O povo de Deus era atacado, mas quando o povo de Deus estava na obediência, o povo de Deus ficava de pé. O povo de Deus, pode ler a Bíblia, só cai quando o povo de Deus entra na desobediência. Aí o povo de Deus cai, independente de quem estiver no governo, independente de quem estiver perseguindo. O povo de Deus só cai se estiver em desobediência. Só cai se estiver em desobediência. Agora, eu sei que tem pessoas e governantes e potestades e demônios que perseguem a igreja. Isso não é novidade para mim e para ninguém que está aqui. Agora eu quero lembrar a igreja, sabe de uma coisa? Da promessa que o próprio Jesus fez. Ele tem algo reservado, olha aqui, olha aqui. Ele tem algo reservado para aqueles que perseguem a igreja. Está aqui em 1 Coríntios 3,16, não precisa pegar não, vou ler para você. Para ver se você acalma o seu coração e para de querer ser um defensor oco. Porque ele fez uma promessa para quem persegue a igreja. Olha o que ele diz: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir ou perseguir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Essa palavra está reservada para quem nos persegue. E vamos ficar debaixo dessa promessa, porque Deus está falando que Ele vai destruir quem nos persegue. Só que a igreja está esquecendo da promessa. Tem uma promessa aqui, ó. Dá vontade de jogar na cabeça de vocês. Para ver se acorda. Para de ser frouxo. Para de ficar com mimimi. Ah, estão falando isso, estão falando aquilo. Ei, existe uma promessa. Ele disse que Ele vai levantar a mão, e é Ele que vai destruir quem vos persegue. Eu sofria muito quando o povo falava mal de mim. Aí eu parei de sofrer, sabe por quê? Porque eu descobri que a verdade não precisa de advogado. Quem precisa de advogado é a mentira. É a mentira que precisa sair para se defender. A verdade não, pode demorar 1, 2, 3, 4, 10 anos, mas uma hora ela aparece. Sim ou não? E olha o que eu vou ler para vocês agora. Mateus 5. Vocês são sal da terra e... De novo, vocês são sal da... e luz do... Mas se o sal perder seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto
para ser jogado e pisado pelos homens. Vocês não. Vocês são o sal da terra e a luz do... Eu tenho uma palavra agora para falar para vocês, que se essa igreja entender, eu quero um avivamento neste lugar. Eu quero que a igreja levante a mão e fale glória a Deus, mas de verdade. O que Jesus falou que nós somos? O sal da terra e a luz do... De novo, o sal da terra e a luz do... Então agora se segura para essa palavra. Se fizer sentido para você, se for verdade, eu quero um glória a Deus de verdade aqui dentro dessa igreja. Nesta palavra aqui, Ele não nos chamou, Ele não escreveu, votem na luz do mundo. Ele disse, vocês são a luz do mundo. Não fez sentido, né? A igreja não disse glória a Deus? Eu vou falar de novo, ver se a igreja entende. Ele não escreveu aqui, votem na luz do mundo. Ele disse, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. E nós precisamos ser curados da mentalidade da terceirização. Não estou dizendo que as pessoas, e grave bem, ainda bem que está sendo gravado. Não estou dizendo que as pessoas que estão defendendo a igreja no Instagram, no Facebook, que elas estão erradas, não. Não estão. Vou dizer de novo. Não estou dizendo que as pessoas que estão lá no Facebook, no Instagram, não sei aonde, defendendo o magistério da igreja, elas estão erradas, porque elas não estão. Não misturem. A minha crítica é contra o defensor oco. Porque tem muita gente como meu irmão Maurício que está ali, que passa o dia inteirinho mandando mensagem para mim. Mas esse homem, ele passa o dia inteirinho cuidando de irmão de rua. Ele passa o dia inteirinho restaurando família, porque ele é um grande testemunho para mim, por isso que eu chamei ele aqui. Ele está aqui na minha frente, esse homem, ele me inspira, porque eu vejo tudo que ele posta, eu vejo ele fazendo antes. Tudo. Sabe por quê? Porque é caro para ele. Né, mano? É caro, ele dedicou a vida dele inteira para isso. E não, a minha crítica não é quem fica postando. Porque nós estamos vivendo um tempo difícil. Estamos ou não, igreja? Nós precisamos nos posicionar sim ou não, igreja? E aí tem um pessoal chato e infantil dentro da igreja que fala assim, mas Sidney, mas fulano está postando umas coisas muito fortes. Fulano está escrevendo umas coisas assim, sabe, que não precisa de tanto, não precisa de tudo isso. Eu já recebi mensagem, ligação 10 horas da noite, de gente reclamando da postagem de fulano e de ciclano. E sempre termina com essa frase: bom, eu acho que não precisa de tudo isso. O que eu vou falar agora é para você se corrigir. Você que olha as postagens assim e fala, isso aqui não precisava para tanto. Olha aqui para mim, depende do grau de emergência. Você já viu alguém numa casa pegando fogo, a pessoa dentro da casa, o fulano que está lá dentro, a casa pegando fogo, saindo na janela e falando assim, socorro. Você já viu? Já viu? A casa pegando fogo, a pessoa lá dentro com os filhos, chegando na janela e falando, me ajuda. Você já viu? A pessoa sai como? Gritando, fazendo um monte de coisa, porque ali tem uma emergência. Você já viu uma mãe, o filho para ser assassinado com uma arma na cabeça, ela chegar e falar, por favor, não faz isso não. Vocês já viram? Ela sai como? Indignada, porque aquilo ali é uma emergência, precisa que alguém grite. Por isso eu contemplo e respeito as pessoas que estão gritando e defendendo a igreja lá fora, também nas redes sociais. Não é contra elas que eu estou falando, porque nós estamos em guerra espiritual, não estamos, igreja? Existem demônios querendo destruir a nossa nação. Essa semana eu fiquei pesquisando várias coisas. Eu visitei sites de várias igrejas. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que não existe uma nação, não existe um país na face da terra que já foi mais consagrado a Jesus do que o Brasil. Não existe, não existe católico, evangélico, todo mundo é o tempo todo consagrando, não é verdade? Os demônios ficam malucos, nós somos a mira. Os demônios vê toda hora consagração, consagração, consagração. Os demônios não estão cansados, a nação brasileira. Cansados. Mas a igreja tem uma missão.
Não precisa ficar desesperada não. Tem demônio, gente? Tem sim, sim ou não? Quer destruir a igreja, sim ou não? Quer destruir o Brasil? Mas tem uma palavra em 2 Crônicas, de novo a palavra de Deus. Tem uma promessa aqui, pergunta qual? Olha a palavra que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a vossa terra. Amados, a igreja tem uma missão. E qual que é a nossa missão? É acender a chama do Espírito Santo no coração do ímpio. A nossa função é essa, é acender o coração do ímpio. Só que a gente se responsabilizou isso para outras pessoas. Nós estamos colocando isso na mão de outras pessoas. E para o avivamento acontecer, eu fiquei pensando que a igreja tem uma responsabilidade. Por exemplo, nós não estamos clamando por avivamento aqui, sim ou não? Quem pode nos dar o avivamento? Só quem pode dar? Só quem pode fazer o avivamento? Só Deus. Só quem pode nos dar avivamento? Deus. A gente pode? Só que tem uma coisa: nós não podemos nos dar avivamento. Só Ele pode dar avivamento. Mas a responsabilidade de criar o ambiente para que o avivamento aconteça é nossa. A responsabilidade de criar o ambiente para que o avivamento aconteça é toda nossa. Ele não fará. Aprenda isso, igreja. E não existe eu diante de Deus. Diante de Deus só existe o nós. Eu estava muito inquieto essa semana. Hoje eu vim para cá 3 horas da tarde e eu fiquei ali falando com Deus. Eu estava com medo de falar, porque eu sei que tem gente assistindo, sabe para quê? Esperando que a gente fale alguma bobagem aqui para caçar nossa cabeça depois. Você acha que eu sou besta? E se você estiver aí, meu irmão, fica aí, porque tem uma palavra de bênção para você. Eu não tenho partido, eu tenho princípios, eu tenho um Deus, eu tenho uma palavra que rege a minha vida. É essa. Ela que rege, ela que inspira. E eu fiquei lembrando ali na capela, onde está aquela igreja que chorava quando a gente via as pessoas se convertendo? Lembra no final do TLC? Quem já fez TLC aqui? Lembra no começo como a gente chorava quando a gente via as pessoas aceitando Jesus? Vocês lembram disso ou não? Cadê aquela igreja que chorava quando via o ímpio se arrependendo? Cadê a igreja? Onde está aquela igreja que via milagres? Olha para mim, quanto tempo faz que você não vê um milagre? Cadê o milagre da igreja? Sumiu. Onde está o sobrenatural de Deus? Não pode ficar no passado, igreja. Não pode, o sobrenatural não pode ficar no passado. Quem caminha diante de Deus, presta atenção, quem caminha do lado de Deus, ou melhor, quem caminha distante de Deus, vai sempre contar milagres a respeito dos outros. Já perceberam isso? Quem está longe de Deus fala: fulano foi curado. Sabe fulano lá? Voltou a enxergar. Sabe fulano estava entre a vida e a morte, e Deus fez um milagre. Quem está longe só conta milagre assim. Mas quem está perto conta milagre a respeito de si. Quem está perto com Ele, quem caminha com Ele, conta milagres a respeito de si. E onde estão as nossas vigílias cheias de alegria? Cadê a igreja? Cadê as nossas vigílias cheias? Que nem a gente acabava as vigílias de madrugada, no outro dia de manhã todo mundo com olheira. Onde estão as olheiras? Onde estão aquele povo que saía daqui 6 horas, 7 horas da manhã, cheio de olheiras, e chegava em casa feliz? Cadê essa igreja? Onde ela foi parar? Onde está aquela igreja que a única intenção era fazer o ímpio aceitar o Senhor? Tem uma palavra para você agora. O bastão de Deus está na nossa mão. Repete comigo: o bastão de Deus está na minha mão. Aí você fala: que bastão?
Que bastão é esse? Está na minha mão, eu vou te falar. O mesmo bastão que estava na mão de Moisés, o mesmo bastão que estava na mão de Jacó, o mesmo que foi passado para Elias, que foi passado para Davi, que foi passado para Paulo, o mesmo bastão de Deus que foi passado a todos esses homens, hoje está na nossa mão, agora é a nossa vez. E tem uma palavra aqui de Josué, capítulo 1, do 1 ao 9, que diz assim: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, olha o que Deus falou para Moisés, quer dizer, para Josué, disse assim: Moisés, meu servo, está morto, levanta-te, pois agora passa à frente do Jordão, tu e todo este povo, e toda a terra dos filhos de Israel, todo lugar que você for colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar, como disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio. Do mesmo modo que fui com Moisés, serei contigo. Onde andares, contigo eu andarei. Palavras do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para a igreja, presta atenção aqui. Ô igreja, acorda. Moisés morreu. Moisés morreu, acabou. Agora é com você. Agora é comigo. O bastão está na nossa mão. E Deus fez uma promessa. Pergunte qual? Pergunta qual? Assim como fui com Moisés, serei com você. Assim como fui com Moisés, serei com você. Tem promessa de Deus aqui que a igreja está esquecendo. E fica choramingando, perseguição na internet. Mas Sidney, onde você quer chegar? Eu quero falar agora como profeta. Eu quero somente advertir a igreja que nós precisamos perder a mentalidade da terceirização. Ou seja, terceirizar para um presidente, para um deputado, para um senador, para alguém, uma responsabilidade que é toda nossa. Sabe por quê? Porque eu sou o sal da terra e eu sou a luz do mundo. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. É você que foi chamado para fazer a diferença. Para de terceirizar para um e para outro. É nossa. A responsabilidade está aqui. O bastão agora está na nossa mão. É a nossa vez. Será que a igreja não vai entender que tudo que está acontecendo agora é consequência da nossa falta de tempo lá atrás? Olha aqui para mim. Infelizmente, as famílias, as escolas foram invadidas por esses demônios. Sabe por quê? Porque nós saímos dela. As famílias foram invadidas por esses demônios porque nós fugimos delas. Porque a gente não tem tempo mais. Não tem tempo. A gente precisa voltar a ser simples e confiar nessa promessa. Eu não estou diminuindo os santos da igreja não, pelo amor de Deus. Mas tem uma promessa aqui que a igreja esqueceu. Se é caro para você, você tem que defender com a sua vida. Conheço pessoas que dizem defender a família e não está falando com o pai, não está falando com a mãe. Tem gente que diz que a família é caro para ele, mas ele não respeita os pais. Parou de falar com os irmãos. Como que a família é cara para você? Tem gente que fala que é muito valioso para ele a família, ele defende a família, mas não tem paciência com as crianças na hora da missa. Isso, vamos tirar elas daqui. Vamos tirar as crianças da igreja porque elas atrapalham. Tire elas daqui que vocês vão ver para onde que elas vão. Tem um monte de gente empenhada lá. Enquanto ela te atrapalha, tem gente lá fora dizendo, manda para cá, que a gente destrói a vida delas. Pode mandar para cá, deixa elas em casa. Lugar de criança chorona em casa. E aí a mãe vem para a missa, deixa a criança em casa lá. E lá ela é chamada a pornografia. Lá ela é chamada a um monte de coisa que não presta. E a mãe não está vendo. Depois vem para cá. Sidney, tem como você conversar com a minha filha? Traz para a igreja. Padre Laerte deixou essa herança aqui. E o Padre Marcos também. Ele fala, pode deixar aqui, ó. Prefiro elas derrubando tudo aqui
Adulto não. Agora a criança pode derrubar tudo aqui, ó, que a gente não liga. Melhor elas aqui do que entregue nas mãos de Satanás. Posso ouvir um amém aqui? Desperta, igreja. Desperta, sabe por quê? Porque nós temos um livro aqui, ó, Ele que rege a nossa fé. E este livro tem uma promessa. Você lembra de Jesus, aquele que é santo? Você lembra de Jesus, aquele que não mente? Ele tem uma promessa. Vou falar de novo, igreja, você que está em casa, você lembra de Jesus? Você lembra daquele homem que morreu na cruz por nós? Lembra daquele homem que andou sobre as águas, que ressuscitou os mortos? Ele tem uma promessa. Sabe qual foi a promessa que ele fez? Está aqui em Mateus 16, fala o seguinte: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas sim o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais hão de prevalecer contra ela. Eu vim com essa camiseta aqui de propósito, porque parece que a igreja esqueceu que nenhuma maldição, ninguém, deputado ou governante nenhum destrói essa nação. Sabe por quê? Não vai destruir a igreja, porque as portas jamais hão de prevalecer contra a igreja. A promessa do Cristo está escrito aqui, ó. Ele escreveu, está escrito aqui. E eu confio nessa palavra, você confia? Então para de choramingar. Estão destruindo a igreja, vão destruir a igreja. Podem tentar, mas não vão conseguir, porque ninguém prevalecerá contra a igreja de Cristo. Ninguém. E nós precisamos ser coerentes. O que está faltando para nós é coerência. Se é caro para você a defesa da família, então invista nisso. Dedica-se a isso. Mexa-se. Se as crianças é caro para você, dedica-te a elas. Mexa-se, faz alguma coisa para mudar. Hoje a Cauane passou mal, não tinha ninguém para cuidar das crianças aqui no Levanta de Kids. E você está aí sentado. Não é caro para você as crianças? Chega então e fala: ó, eu vou cuidar. Eu vou falar de Deus para elas. Porque lá na escola elas só ouvem porcaria. E cadê? A minha maior crítica é uma igreja reativa. Eu estou com bronca da igreja porque ela é reativa. O que é uma pessoa reativa? Ela não faz nada, mas se alguém fizer. Quem tem filho assim, ó, que o brinquedo está lá paradinho assim, ó, ele nem está mexendo. Aí o outro irmão vai lá pegar ele, não! Aí ele lembra do brinquedo e quer, chora, briga, ninguém pode encostar. Quem conhece criança assim? Não tem gente assim? Eu estou vendo a igreja assim, ó. Ela não faz nada. O defensor não faz nada. Mas se alguém falar alguma coisa, é caro para você as crianças? É caro para você as famílias? Então levanta de onde você está e fala assim: eu vou transformar essa geração aqui, ó. Eu vou fazer alguma coisa. Está na minha mão o bastão? Então está aqui. Se segunda a sexta eles ouvem um monte de porcaria na escola, se depender de mim, no sábado eles vão ajoelhar diante do Santíssimo, e eu vou mostrar para eles que Jesus é o Senhor, porque é caro para mim. É o que está faltando para nós. Se você não for coerente, se você for um defensor oco, sabe o que você vai ouvir? O que as noivas ouviram. Aquelas noivas que não foram prudentes. Quando elas chegaram na festa, elas queriam entrar. O que Jesus disse para elas? Não vos conheço. Se você não for coerente, você vai correr um risco grande de chegar diante de Jesus no céu, e quando você quiser entrar, Senhor, te defendi, e Ele: eu não vos conheço, porque você não foi coerente. Tem uma palavra aqui agora. Igreja, quem já ficou muito nervoso, de cabeça quente, e quis resolver a situação de cabeça quente e depois se arrependeu, levanta a mão. Pode-se resolver alguma coisa com cabeça quente, sim ou não? Não é prudente que você espere um pouco, se acalme e depois vá lá resolver? Sim ou não? O problema é que eu estou vendo a igreja hoje reativa. Ela reage com medo.
Se o mundo faz um Halloween, a igreja fica com medo. Tem gente que parece que descobriu o Halloween agora. Desde que eu sou moleque tem essa porcaria. E aí ficam com medo, sabe? A igreja fica com medo. Ai, o Halloween, não vamos ensinar para as crianças o Halloween. Por que que a gente tem medo de tudo que vem de fora? É porque a gente não tem coragem de deixar grande o que está dentro. Eu não tenho medo nenhum do Halloween, porque a minha filha entende que Jesus é o Senhor desde criança. O Halloween, Jesus na casa dela, ela entendeu que Jesus é tão grande, que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que o Halloween vem, bate e volta. Porque o que a gente ensina para ela é muito maior que qualquer besteira que o mundo tenta jogar. Porque a minha casa não é reativa, a minha casa é crente no Senhor. Você precisa parar de ser bunda mole, desculpa. Nós precisamos entender que nós somos a bomba deste mundo. O mundo tem que ter medo da gente. Eles têm que tremer, porque é que nós, sabe por que eles têm que temer? Porque a palavra de poder está na nossa mão. A palavra da promessa está na nossa mão, não na mão deles. Eles precisam ter medo de nós, não nós medo deles. Nós somos o sal da terra, e nós somos a luz do mundo. Porque o Senhor diz em 2 Timóteo 1-7: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A igreja sempre foi perseguida. E deixa eu te contar uma novidade, que parece que a igreja esqueceu. E no final eu quero um glória a Deus. Eu quero que a igreja grita, que a igreja dê, mas a igreja, se a igreja agora tem que ser para valer. Tem uma palavra para você aqui. A igreja esqueceu de uma coisa. Eu tenho uma novidade para contar para a igreja. A igreja sempre foi perseguida, mas na perseguição, eu li essa Bíblia aqui todinha, e toda vez que eu via o povo de Deus sendo perseguido, toda vez que perseguia, a igreja crescia mais ainda. Está aqui, ó. Toda vez que perseguiam a igreja, ela, toda vez que matavam o mártir, o sangue do martírio fazia crescer a fé da igreja. Mas hoje tem uma igreja bunda mole, ninguém quer dar o sangue mais por ela. Ninguém quer pagar o preço. Fica, olha, estão perseguindo a igreja. Olha, fulano falou isso. Frouxo. O bastão está na nossa mão. Que o nosso sangue então seja derramado. Porque toda vez que um sangue de um mártir foi derramado, crescia a fé da igreja. E ela multiplica, sabe por quê? Nunca prevalecerão contra ela. Nunca. E eu sei que a perseguição dói. Não dói, igreja? Dói ou não? Mas nós não podemos esquecer que as portas do inferno jamais prevalecerão. Em oração agora, eu esperei essa hora. Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão para mim. A fumaça de Satanás entrou na igreja. Levanta a mão. Levanta a mão, quem já ouviu? Ouviu? Bem alto, vai. A fumaça de Satanás entrou na igreja. Levanta a mão. E eu estava rezando para essa pregação. E eu falando, Senhor, mas quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para falar para esse povo, bem na véspera do que vai acontecer, todo mundo esperando um deslize meu, para poder entregar a cabeça do grupo, para poder falar que o levanta está fazendo a ponta, todo mundo esperando uma queda. Quem sou eu? Quem sou eu se a fumaça de Satanás entrou na igreja? Aí eu li essa frase, parece que, gente, onde eu ia? Eu estava na minha empresa, entrava no banheiro, parece que estava escrito no espelho: a fumaça de Satanás entrou na igreja. Eu pegava um ônibus, parece que estava escrito, não estava escrito Capão Redondo, no metrô, estava escrito: a fumaça de Satanás entrou na igreja. Onde eu ia, eu só via essa frase: a fumaça de Satanás entrou na igreja. E o defensor oco, sempre escondido atrás dessa frase. E eu falei: Senhor, se a fumaça de Satanás entrou na igreja, o que eu vou fazer? Sabe o que ele me disse hoje de manhã?
Sabe o que Jesus me disse hoje de manhã? Sim ou não? Você quer ouvir o que ele me disse? Eu até escrevi aqui, ó, para não esquecer. Ele disse assim, ó: eu, Jesus, declaro: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar a mim e passar a clamar de todo o seu coração, eu, através da força do Espírito Santo, que tem o vento que sopra onde quer, ordenarei que essa fumaça vá para os quintos dos infernos, pelo poder do Espírito Santo, e que leve consigo toda a potestade, toda a heresia. Se a fumaça entrou, Jesus vai mandar o Espírito Santo mandar essa fumaça pelo vento para os quintos dos infernos. Se a fumaça de Satanás entrou na igreja, o Espírito Santo agora está soprando, dizendo: vai embora com as suas ideologias, vai embora com tudo aquilo que não provém de Deus. É promessa de Deus. Mas Sidney, você não está vendo a perseguição que começou contra os cristãos? Sim, eu estou vendo. Mas eu quero lembrar a igreja de uma coisa. Olha o que está escrito em João, capítulo 18: o meu reino não é deste mundo. Você é pichuruco? Você é piruleibe? Você não lê? Você não lê? Olha aqui, estão perseguindo os cristãos, mas o reino dele não é deste mundo. E ele diz em João 15: se o mundo vos odeia, odiou primeiro a mim, cristão. Se não te odiarem é porque você não está fazendo nada, mas se seus amigos começarem a te perseguir, se a sua família começar a te perseguir, se a igreja, ou se as pessoas da igreja que não entendem começarem a te perseguir, você tem que ficar feliz, porque você está do lado daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Pois se eles perseguiram o Senhor, não vão perseguir você. Quem é você na fila do pão? Ele foi morto, humilhado, e perseguiram ele. Mas o reino dele não é deste mundo. Só que tem uma coisa: se perseguirem você e você for firme, ele tem uma coisa para você. Sabe o que ele disse aqui? Que aqueles que permanecerem nele terão a recompensa. Sabe qual a recompensa? Vão viver no reino dele. Tem uma recompensa. Se amanhã pegar essa gravação e pedirem a minha cabeça para o padre, eu vou sofrer, vou. Se fecharem um dia a porta, não deixar mais a gente pregar, eu vou sofrer, eu vou, confesso. Mas eu vou lembrar que o quê? Que eu vou ter uma recompensa onde, igreja? Você também terá. Em 1 Timóteo, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas. Olha a ordem que o Senhor deu. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos aqueles que exercem autoridade. Jesus deu uma ordem. Ele falou que nós temos que orar, fazer súplicas e intercessão por todos aqueles que regem o nosso país. E ninguém está aqui para fazer apologia a partido nenhum. Nós estamos aqui debaixo de uma promessa que mandou nós orarmos por eles, e é isso que nós estamos fazendo. E eu quero fazer uma pergunta para a igreja: você está dando mais atenção para o que as pessoas escrevem na internet, para os vídeos da internet, por aquilo que sai circulando no WhatsApp, por aquilo que está no Instagram, ou para a palavra de Deus, para a sua consciência? Esqueceu da promessa? Eu vim te lembrar. Olha aqui, ó: não prevalecerá. E não fica ofendidinho não, viu? Com a palavra de hoje. Por quê? Porque o evangelho pregado tem que nos confrontar, não nos confortar. Eu não vim aqui apontar o erro de ninguém. Eu vim como um profeta para falar o seguinte: nós precisamos refletir Jesus. Nós precisamos parar com a mentalidade da terceirização, querer que os outros façam. Quem tem que fazer somos nós. Quem tem que transformar somos nós. A minha única intenção aqui hoje, eu quero te dar um spoiler. Cadê os ministros? Prepara lá para mim. Jesus, quando o padre chegar, ele dá a benção, porque eu estou terminando a pregação. Prepara lá, que eu vou dar um spoiler para a igreja. Você sabe o que é spoiler? Os mais velhos sabem o que é spoiler ou não? Quem não sabe, levanta a mão.
Spoiler é quando uma pessoa conta o final do filme. Quando alguém chega e conta, você está esperando para assistir o filme e a pessoa vai lá e conta o final. É bom? Sim ou não? Sim ou não? Não é bom, né? Mas eu vou dar um spoiler. Tira aqui para mim. Tira aqui para mim. Alguém pode tirar aqui para mim, por favor? Eu vou dar um spoiler. Só deixa o iPad, que o spoiler está aqui. Deixa essa aqui. Eu vou dar um spoiler. Para você que está com medo. Eu confesso que eu estava com muito medo de amanhã. Confesso. Mas essa semana não fico mais não. Sabe por quê? Não tem medo nenhum mais. Nenhuma mais. Mas nem, eu não estou preocupado com STF. Eu não estou preocupado com nada mais. Sabe por quê? Porque essa promessa ali me encheu de tanta esperança. Colocou no meu coração uma responsabilidade que é minha. Que eu amanhã vou ter que sair nesse capela e transformando o que está acontecendo ao meu redor. É comigo. É comigo. Ontem a gente foi rezar na casa de uma família. E quando a gente chegou lá, a gente viu as famílias felizes, recebendo a imagem de Nossa Senhora. As pessoas rezando. Por quê? Porque a família é cara para nós. É cara. É muito caro para nós. É caro. Eu estava tão cansado ontem que eu cheguei 7 horas da noite. Aí eu liguei para a família que ia receber a gente. O texto começava às 8. E eu falei assim: eu posso ir para sua casa agora? Porque se eu for para casa eu não volto mais não. Tão cansado que eu estou. E eu nem estava sabendo que eu estava já começando uma gripe. Eu estou muito gripado, minha garganta está inflamada. Eles podem vir. E quando a gente chegou lá, a gente começou a falar de Deus. A gente rezou e eu vi o brilho no olhar das famílias que estavam recebendo a gente ali. E eles falando de Deus, felizes. E eu cheguei em casa, recebi mensagem deles: obrigado por tudo. E aí eu falei: a família é cara para nós. Por isso que nós estamos lá, dedicando o tempo para elas, porque é caro demais. Então eu não temo mais. Eu não estou dizendo que você não precisa se preocupar com isso não. Se você não está entendendo, você está realmente enganado. Você tem que se envolver sim. Você tem que transformar sim. Nós temos que rezar pelos líderes sim, como diz a palavra. Mas nós não podemos temer. O nosso coração não pode ser envolvido pelo temor. Nós não podemos nos mexer por conta de medo, porque o poder é nosso. A promessa está sobre nós. Então nós não temos que ter medo. Nós somos uma bomba neste mundo. E tem um spoiler para dar aqui. Qual? Apocalipse 22, do versículo 12, que diz assim: olha, porque eu não temo mais. Olha o que o Senhor diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que você fez. Ele fez uma promessa, e sabe qual a promessa que ele fez? Ele vence no final.